aí galera, bem-vindo ao Édipo e você analisando games, né? Hoje eu vou falar de um game que eu joguei lá próximo ao lançamento, que foi o Batman Arkham Asylum, né? Que foi lançado em 2009, e eu zerei o game próximo ao lançamento ali, o meu PS3, e acho que eu devo ter zerado ele ali em 2010, ali 2011. E eu achava que o jogo era maravilhoso, né? Quando eu zerei, eu achava ele perfeito. E aí, para trazer a review para o canal e a crítica, eu tive que rejogá-lo, né? E descobri que ele é perfeito do mesmo jeito, gente. Se passaram-se muitos anos, né? E o jogo continua incrível, o jogo continua maravilhoso, né? Batman Arkham Asylum, ele é um jogo que ele era necessário para que a gente entendesse o que é o Batman, né? O Batman, ele é o detetive, o Batman ele é porradeiro, o Batman ele é sombrio, o Batman ele anda nas sombras, ele é um exímio lutador, ele é forte, ele é grande, ele é ágil, né? E tem vários apetrechos tecnológicos, né? Ele tem um bate-móvel, ele tem bomba, ele tem bate-arangue, bate de controle remoto, ele sempre está em contato com a Oráculo para estabelecer as missões e tudo mais, e com o Alfred também, né? Então assim, ele tem um arsenal tecnológico para poder combater os inimigos, e isso tudo tá dentro do jogo. Isso tudo tá dentro do jogo. Quem é fã do Batman vai se impressionar com Batman Arkham Asylum. Aí você me pergunta, poxa, um jogo de 2009? Mas é porque o jogo ainda é muito atual. O jogo é muito bom nos dias de hoje. O jogo é muito fluido, uma jogabilidade incrível. É uma coisa que renovou ali, que revolucionou, que foi o sistema de combate, né? Em que você tem ali o ataque e o contra-ataque, que foi uma coisa que foi colocada depois em outros games, né? Outros games ali se utilizaram também, que eu vou trazer aqui no canal a review também desses outros games, mas Batman fez com maestria. Batman fez a dinâmica do ataque e do contra-ataque de uma forma muito incrível. Batman, ele foi um marco assim para a indústria dos games. Ele te transforma realmente no Batman. Você passa por locais escuros, você se pendura em prédios, você se pendura em estátuas, você tá ali meio que desarmado contra inimigos armados. Você tem que bolar estratégias para poder chegar nesses inimigos de forma silenciosa, né? Então vou colocar a gameplay aqui que eu fiz hoje, já acabei de fazer, para revisitar esse jogo que eu achava que era maravilhoso e continua ainda sendo maravilhoso nos dias de hoje, ainda em 2026, né? Aliás, feliz ano novo, galera. Então assim, a gameplay vai estar aí em algum lugar, né? Vocês olham aí na tela. É uma gameplay que eu acabei de começar hoje, né, de manhã, e vocês vão dar uma olhada nela aí e ver o quanto o jogo é maravilhoso. Não vou dar spoilers, detesto spoilers, mesmo com o jogo sendo de 2009, eu sei que tem gente que ainda não jogou. Então jogue Batman Arkham Asylum, jogue. Aliás, todos os jogos da série Arkham, né, são incríveis. Né? O Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City eu considero os que têm melhor história e desenvolvimento de personagens, né? O Batman Arkham City é disparado o melhor game dos quatro, né? Você teve o lançamento do Batman Arkham Asylum, depois o Batman Arkham City, que eu também joguei próximo ali ao lançamento, vou trazer review aqui no canal. Teve depois o último lançado para a 7ª geração, que foi o Batman Arkham Origins, que você tem ali o Exterminador, né? Que é o cara do laranjão, tá? Então assim, o Batman Arkham Origins da 7ª geração, ele é o que tem a melhor jogabilidade, o melhor gráfico
Então, assim, o gráfico do Batman Arkham Asylum para o Batman Arkham City tem uma melhora boa. Para o Batman Arkham City o gráfico é bem melhor, mas não tem tanta diferença de gráfico quanto o salto gráfico que dá do Batman Arkham City para o Batman Arkham Origins. E tem também um grande salto gráfico, né, já na 8ª geração do PS4, do Xbox One, que é o Batman Arkham Knight, que eu estou jogando agora, e tem a grande adição do Batmóvel. Eu vou trazer review aqui no canal, então não vou falar muito sobre isso. Mas hoje o dia dele, Batman Arkham Asylum. E também gostaria de dar uma boa notícia pro canal, para quem gosta de live e para quem gosta de receber jogos exclusivamente, né, no dia do lançamento, né. Eu comprei um jogo que eu já tinha dito aqui no canal que iria trazer, que é o 007 First Light, né? Então eu vou revisitar o 007 que eu mais gosto da 7ª geração, que é o 007 Bloodstone, e vou jogar ele agora em ritmo de 007 First Light. Ele vai demorar um tempo ainda para lançar, e eu vou trazer com exclusividade aqui no canal o 007 First Light, gameplay dele, o lançamento dele. Vou trazer aqui no canal em live, a gente vai jogar junto, tá? Eu vou jogar junto com vocês o 007 First Light. Tô muito ansioso, paguei muito caro nele, gente. Eu sou um brasileiro médio, tá? Eu não ganho bem, tá? Então, assim, não ganho muito bem, assim, eu ganho bem, mas não ganho tão bem, tá? Então, assim, tenho conta pra pagar, tenho um filho que eu amo muito, tá? Beijo. Então, assim, não tenho condições de comprar grandes jogos, grandes lançamentos. Esse foi provavelmente o único lançamento que eu vou comprar, né, durante muito tempo, tá, gente? Esse é porque eu realmente sou muito fã e eu vou trazer aqui no canal, tá? Então, vamos para a nota de Batman Arkham Asylum, tá? Em quesito gráfico, para 2009, nota 10. Para 2026, não tem como dar nota 10 para Batman Arkham Asylum. O gráfico do Batman é legal, o ambiente e as texturas são muito bons, né? São muito boas as texturas e a ambientação, tá? Mas para 2026 os NPCs são muito estranhos, o gráfico é muito feinho. Ali basicamente você tem o gráfico muito bom dos personagens principais, que é o Batman, a Arlequina, Coringa. O Coringa é o grande astro de todos os Batmans, né? Tanto que eu senti muito maçante eles quiseram extrair muito desse personagem em todos os games. Então achei que ficou muito, né? Achei que poderia haver ali o antagonismo entre aspas, né? Ali o antagonismo de outro vilão, tá? Achei que eles focaram demais no Coringa. Sempre tudo é o Coringa. Então senti falta de outros vilões que são tão bons quanto... Não, Coringa é melhor, mas tem vilões também tão bons ali em Batman que dá pra explorar, tá? O Espantalho é um deles. O Espantalho é um vilão bem sombrio, bem legal. Tem outros vilões bem bacanas também. O Strange é um vilão legal, né? Então tem outros vilões ali que poderiam ser explorados, e eles focaram muito no Coringa, né? No peso que o Coringa tem, né? Apesar de ser maravilhoso ali o Batman Arkham Asylum, que é o que eu rejoguei agora e zerei, e o Batman Arkham City, em que o Coringa é a estrela principal sempre, né? É maravilhoso ali, mas eu achei que eles colocaram de forma mais... eles extraíram demais do Coringa, tá? Então continuaram insistindo na mesma tecla do Coringa, então não gostei dessa parte, eu não achei legal. Então, em quesito gráfico, eu daria hoje, em 2026, para Batman Arkham Asylum, uma nota 5,5, tá? 6 no máximo, tá? Jogabilidade, ela continua muito incrível, então é nota 10, tá? A jogabilidade é ainda o ponto alto dos games da franquia Arkham, então continua muito boa. Você não vai ter problema nenhum em jogar Batman Arkham Asylum em 2026, você vai gostar pra caramba, tá, gente? É um jogo de 2009, mas que você vai jogar e não vai sentir aquelas travas que a gente tem em jogos antigos, né?
de jogabilidade. Então você vai jogar numa boa, tá? Quesito jogabilidade 10, quesito gráfico 5,5, 6 mais ou menos. Quesito história muito boa, a história é o ponto alto do Batman Arkham Asylum e o Batman Arkham City. Eu acho que são maravilhosas as histórias, principalmente Batman Arkham City, mas eu vou trazer depois aqui no canal. Então a história continua nota 10, tá? E ambientação 10 também, não, maravilhosa, não tem o que falar. Então eu daria para Batman Arkham Asylum uma nota 7,5, porque a minha régua tá muito lá em cima. Então foi 8 para o jogo quase perfeito, que é o Donkey Kong Tropical Freeze, que tá aí no canal, e o Batman Arkham Asylum, né, seria um 7,5, né, porque ele é quase um Donkey Kong Tropical Freeze, tá, gente? Eu não sou fanboy do DK, tá, gente? Aliás, sou fanboy do DK, né? Eu gosto muito do DK. Não tenho ainda condições de comprar o Nintendo Switch 2, né? É muito caro. Mesmo eu juntando uma grana, ainda vai demorar um tempo para comprar o Nintendo Switch 2, mas com certeza o jogo que eu vou comprar quando ter em mãos ali o meu Nintendo Switch 2 será o primeiro, sem sombra de dúvidas, será o Donkey Kong Bonanza, né? Porque eu tô muito hypado, não quero ver nada na internet sobre ele, porque eu quero jogar e sentir tudo em primeira mão, como eu senti a maioria dos jogos que eu joguei, tá? Então, de novidades que vem no canal, vamos ter live do 007 First Light em primeira mão, um dia antes do lançamento, tá, gente? A gente vai jogar um dia antes do lançamento, isso é muito bacana. E minha nota final para Batman Arkham Asylum é 7,5. Valeu, tamo junto, beijo, galera. Continue acompanhando meu canal. Traz sugestões aqui, né? Coloca nos comentários o que é que vocês acharam de Batman Arkham Asylum, o que é que vocês acharam do formato do canal. Vocês querem que eu mude alguma coisa, melhore alguma coisa, que eu traga jogos mais atuais, jogos mais antigos, né? Qual é a média de idade de vocês? Coloca aí nos comentários, gente. Eu assisto o canal do Eric, tenho 58, 60, eu tenho 40, eu tenho 30, eu tenho 20, eu tenho 15. Então coloca aí qual é a tua idade e qual foi os jogos que mais te marcaram, né? Qual foi a geração que mais te marcou? Foi PS1, foi Super Nintendo, foi Mega Drive, foi PlayStation 2, que eu acredito que foi a grande maioria das pessoas, foi marcada muito pela geração do PS2. Então coloca aí nos comentários aí qual foi a tua geração preferida, se foi PS3, PS4, PS5, a atual no caso, né, a geração PS5. Coloca aí nos comentários, curte, compartilha para um amigo teu que gosta realmente de games e quer uma linguagem mais descontraída, mais uma opinião bem pessoal mesmo, né? Que é o intuito do canal, ter uma opinião bem pessoal dos jogos, tá? Batman Arkham Asylum tá de parabéns, né? E ele continua um jogo incrível até hoje, tá? 7,5. Valeu, tamo junto!